Fala, meu lindo! Minha linda! A mensagem de agora, ela é uma confusão. Vida de Instagram versus vida real. Ô lindo, deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente começar, deixa eu fazer um convite para você. Nós temos uma missão, que é fazer o nome de Jesus conhecido e através de uma mentoria de vida poder ajudar você que já caminhou um pouco além, que já está mais longe talvez nessa fase de amadurecimento da sua fé. E eu quero que você faça parte da nossa comunidade. Uma das coisas que eu entendi é que nós não somos um canal do YouTube há muito tempo. Nós já passamos dos 10 milhões de inscritos e não é sobre isso. É sobre caminhar junto. A minha visão, o que eu imagino é, imagina 10 milhões de pessoas pensando e orando sobre a mesma coisa. Imagina o que impactaria na nossa nação se um dia nos levantássemos com uma direção só. E isso é o poder de uma comunidade. Então nós temos uma comunidade, temos um link, um WhatsApp, um grupo. Você tem um monte de grupo tranqueira, você vai fazer parte do nosso grupo. Você vai ser abençoado, cuidado, e a gente vai poder caminhar junto. E você não vai perder mais vídeo, você não vai perder mais a sua vida devocional, porque a gente vai ajudar você. Então é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Meu Deus, cadê o sininho que eu estou ouvindo barulho e não estou vendo? Ah, é você. Ai, maravilhoso, obrigado. Isso me dá um ânimo na minha vida. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. E vamos para a mensagem. Mateus 23, 27. Como vai ser? Doído a lapada? Vamos rápido. 23 e 27 diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Tinha que ser uma música de terror agora. Porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Tem coisa que só na mentoria de vida dá para nós falar mesmo. Se colocar na segunda-feira vai dar uma espanada em alguém. Gente, vou falar uma coisa para você. Isso aqui é Jesus falando, não sou eu falando. Isso aqui é Jesus falando com a galera que era a galera top da época. Se fosse por seguidores, eram os que tinham mais seguidor no Instagram, era essa galera que estava ouvindo. Porque não tinha nenhum amador aqui, não tinha nenhum desconhecido, não. Todo mundo era da sinagoga. Todo mundo era respeitado que está ouvindo isso daqui. Aqui não tem ninguém coitadinho não. Aqui é gente que falava bonito, que tinha visibilidade, que tinha alcance, mas quando viram Jesus foram atordoados por uma verdade que não cabia dentro de uma caixa. Foram atordoados por um amor que constrangia, dentro de uma expectativa de alguém que vai aonde ninguém ia, que tocava em quem ninguém tocava, que se importava com quem todos já haviam esquecido. E esse é um homem, é Jesus que está falando. E quando Jesus diz sepulcro caiado, é sepulcro que fede. Tem coisas que você vê com os olhos, tem coisas que você sente nas narinas. Parece bonito aos olhos, mas o cheiro não é bom. Sabe, fala bem, mas a motivação por trás está destruída. E esse é o problema. É porque gente
com sentimentos feridos não consegue entender o que é de fato real e o que de fato é mentira. Tem coisas que você precisa de uma visão espiritual para olhar e ver o todo. Se você olhar de maneira carnal, vai parecer tão bonito que talvez até você compre aquela verdade. Quando Jesus chega, o problema de Jesus não foram aqueles que não conheciam a Jesus, ou melhor, aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Não foi os gentios, foram os fariseus. E os fariseus é aqueles que detinham a palavra. Eles sabiam sobre a Bíblia, conheciam Isaías, Moisés, Josué, de Gênesis. Eles sabiam tudo, eles eram doutados de palavra, mas dentro deles não repousava a verdade. E há um problema nisso, porque se nós lastreamos a nossa expectativa em quem fala o que de fato não é, cria-se uma corrida que não é verdadeira, cria-se uma história que não tem como ter o mesmo final, porque nós não fomos apresentados ao contexto inteiro. E hoje nós somos uma geração que estamos expostos a milhares de histórias e que nem todas elas são de verdade. Famas repentinas, por motivos equivocados, dinheiro fácil, que o fim é triste demais, e nós estamos engodados no meio dessa geração. E pior, nós estamos tristes porque nós não somos essas pessoas, porque a gente não vive a mesma realidade. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas todo mundo é mais rico que você, todo mundo viaja mais do que você, todo mundo é mais bonito do que você, todo mundo está no esteticista, no médico, não sei o que todo dia, e a gente não. Irmão, eu vou falar uma parada para você. Eu sou assim. Eu não gosto de mostrar muita coisa da minha vida pessoal. E sabe por quê? Porque a minha vida pessoal é normal. Irmão, você acha que a vida pessoal normal é isso que estão contando pra gente? Meu querido, tem dia que você acorda bolado com a vida. Tem dia que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Tem dia que você está resfriado. Irmão, você já viu que está todo mundo saudável e só nós estamos com gripe? Irmão, pelo amor de Deus, existe uma coisa no nosso tempo, que é uma verdade que não representa a realidade e que nós estamos comprando como se aquilo fosse modelo de família, como se aquilo fosse modelo de educação de filhos, como se aquilo ali fosse modelo de gestão de finanças. Porque eu aperto o botão aqui e vira, e olha que coisa linda. Pelo amor de Deus, a gente está virando uma geração de tonto, que acredita em discursos mentirosos, que acha que dá para construir relacionamento desse jeito. Irmão, pelo amor de Deus, relacionamento é muito mais complexo do que estão nos vendendo. A gente está olhando para um modelo irreal, e eu acho que a maior crise do nosso tempo a gente vai viver daqui uns anos, quando as pessoas que se basearam nas referências erradas descobrirem que isso era impossível de viver. Ou quando você ter o que você achava que era o que precisava, e depois que ter descobriu que aquilo ali não valia absolutamente nada, mentiram para você. Eu tenho algumas experiências com Deus e na minha vida que são engraçadas. Eu sempre gostei de carro. Sempre gostei de carro. Eu sempre fui apaixonado por carro. E Deus já me deu o privilégio de ter carros que eu tive sonho. Mas o carro que eu mais fui feliz e que aquele sentimento nunca mais vai voltar foi um Sandero 2011 que tinha ar e direção hidráulica e vidro elétrico. Olha que coisa interessante. Eu me lembro quando eu comprei esse carro. Irmão, quando eu comprei esse carro é porque eu sempre tive assim: ou tinha vidro elétrico, ou direção hidráulica, ou nada. Ar-condicionado eu nunca tinha tido num carro. Eu me lembro que eu ia trabalhar e eu tinha um Voyage 95, eu trabalhava no banco, e eu ia de manhã cedo trabalhar, então eu ligava a ventoinha e durante 15 minutos parecia que tinha ar-condicionado dentro do carro, porque o motor não estava quente, o ar entrava geladinho, e eu falava: nossa, é assim que os ricos vivem.
Mas eu me lembro quando eu comprei esse Sandero. Irmão, eu me lembro que eu trabalhava numa rádio de madrugada, fazia um programa das 11 à meia-noite, não de madrugada. E a minha esposa trabalhava de telefonista nessa rádio, eu fazia o programa e ela era telefonista. E a gente tinha duas alegrias na sexta-feira. Uma, eu tinha uma pizza que eu ganhava toda sexta. Eu fazia propaganda para a pizzaria e eles mandavam uma pizza para nós. Então, sexta-feira, eu e minha esposa, a gente comia uma pizza. E aquilo era maravilhoso. A gente já saía, pizza top. E aí sobrava para comer no sábado. E o Sandero, porque eu ia de Sandero. Irmão, eu me lembro que dava intervalo musical, eu corria na recepção, falava com a Paulinha aí, muita participação, era muita gente brincando. Uau, que top! E a pizza, tá chegando, que top! E aí eu ia assim, tinha um vidro vazado com o número da nossa emissora, que era 107,5, e ela tinha um espaço que dava para ver. E eu colocava o meu Sandero dentro da rádio, e eu olhava e falava para minha esposa: amor, você acredita que aquele carro é nosso? A gente vai sair daqui, vai comer pizza e vai nele para casa. Mano, era tão incrível. E eu vou te falar uma coisa, eu comprei carros melhores, mas nenhum deles foi tão legal como aquele. E se eu te falar que na vida é tudo igual? Se eu te falar que só muda a etiqueta, se eu te falar que só muda preço, mas se eu te falar que tudo do começo vale mais, que tudo que te custa muito vale mais, e aquilo que foi muito rápido e simples não tem o mesmo valor. Eu me lembro de quando eu coloquei pedra na minha parede da kitnet que eu fui morar, no nosso apartamentinho. Irmão, eu fui e coloquei aquelas pedras canjiquinha, na época era moda. E eu fiquei umas 4 horas colocando, até que um amigo meu chegou e falou: Dave, você já viu como está ficando? Eu falei: não. Ele falou: então se afasta. E eu me afastei, irmão, e estava um balão assim, ó. E eu descobri que tinha que ter colocado um nível, um laser. Mas eu não tinha dinheiro nem para pedra, quem dera para o laser. Hoje eu pago para colocar a pedra, mas a alegria de ter colocado foi maior. Essa que é a parada que a gente só consegue acreditar depois que vive. O Jim Carrey fala uma coisa muito interessante. O pastor Jim Carrey, ele falou um negócio. Ele falou: eu queria que todo mundo fosse rico, mas muito rico, para poder descobrir e falar no final que isso não é o mais importante na vida. Sabe qual que é o negócio? Estão contando pra gente que são corridas boas, a gente está acreditando, vai gastar toda a nossa vida e no final não vai ter valido a pena. Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém é perfeito, não existe vida perfeita. Isso não existe, isso é mentira que contaram para nós. Eu quero só que você entenda logo isso de uma vez, para você entender o seguinte: todo mundo tem um espinho na carne. Todo mundo. Quando você olhar para alguém e achar que a vida dessa pessoa é perfeita, você está errado. Todo mundo tem um espinho na carne, que é algo que quando deita a cabecinha no travesseiro diz: puxa vida, como que eu resolvo isso? Só que isso não vira publicação, isso ninguém sabe. E se eu te falar para você que tem coisas da minha vida que ainda não foram resolvidas? E talvez existem coisas no meu coraçãozinho que nunca vão ser resolvidas. E é como o apóstolo Paulo, eu vou dizer: Deus, se possível, tira de mim esse espinho da carne. E o Senhor vai me dizer: a minha graça te basta. Sabe, a gente precisa de pontos de conexão que nos fazem lembrar que não importa quão longe na vida a gente vá, a gente sempre vai depender dEle. Então hoje, eu só quero que você compreenda que você não deve se basear por aquilo que você vê na rede social. Aquela vida não existe. É que eu sei o bastidor. Eu queria ser fofoqueiro o suficiente para dizer o que acontece quando a câmera desliga, porque eu sei o que acontece. Eu sei o que eu leio no meu direct. Eu sei as casas que eu já fui e as guerras que eu já tive que me meter. Eu sei das depressões falseadas com sorrisos e números extraordinários. Eu sei. Eu já viajei a lugares para resolver um problema
E alguém queria tirar a própria vida, mas que todos os seguidores iriam acreditar de maneira piamente que a vida da pessoa era perfeita. Então esse é o negócio. Se você basear a sua vida numa expectativa errada, você vai correr uma corrida que não existe final. Essa corrida não existe. Essa corrida da beleza permanente não existe. Essa corrida do casamento estético não existe. Do casamento perfeito não existe. Não existe. Irmão, você vai ter filho. Ah, meus filhos vão ser perfeitos. Esquece, lindo. Vai ter dia que você vai morrer. Vai ter um dia que o teu filho vai fazer uma coisa e você vai dizer: não é possível. Eu nunca fiz, minha esposa nunca fez. Quem foi que fez isso com esses bichinhos? Aí você vai entender que não existe nada perfeito. E que é exatamente por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos contar a verdade para os nossos filhos logo. A gente precisa contar a verdade para a gente. A gente vai ter BO, vai ter oração que a gente vai fazer e Deus não vai responder. Vai ter enfermidade que Deus não vai curar e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Vai ter realidades que Deus não vai abrir a porta e a gente vai ter que aprender a lidar com essa frustração. Tem coisas que Deus não vai fazer, Deus não está obrigado à nossa vontade. Senão a gente está entrando num mar de conto de fadas, onde o oceano é azul e não tem tempestade. Pelo contrário, lindo, a gente vai ter BO nessa vida. Vai ter BO que não vai dar para resolver. E vai ter coisas que a gente vai morrer com a gente e não vai ter como resolver. Porque senão a gente começa a entrar num mundo onde Deus começa a parecer injusto, onde Deus tem prioridades, onde Deus tem preferências. Não, tem coisas que acontecem ao tempo, tem coisas que acontecem ao acaso, e tem coisas que Deus permite acontecer com você para não te perder, porque mais vale a tua eternidade do que o teu presente. Então, a pior vida que alguém pode ter é uma vida de comparações. É uma vida onde você lastreia todas as suas decisões a partir de alguém que você acredita ser perfeito. Você escolhe as melhores cenas porque as melhores cenas foram te apresentadas. Então a família do outro é perfeita, o filho do outro é perfeito, o cabelo da menina é perfeito, os olhos são a cor perfeita, tudo é perfeito. Mais dinheiro, mais viagens, casas melhores, carros melhores. E aí você olha para a sua vida e você não tem aquilo. E aí você começa a ter a certeza de que você não é feliz, porque o que você tem não é parecido com aquilo que aquele que você acredita ser completamente feliz tem. Até o dia que você descobrir que tudo era o melhor frame, tudo era a melhor pose, tudo era postagens programadas e de fato não era a vida real. A não ser que você queira acreditar no conto da carochinha. Mas vida real, meu lindo, é suor, é lágrima, é BO, é luta, é confusão, é oração, é jejum, é problema sexta, é problema segunda. Mas aqueles que têm Cristo têm um Senhor do lado para qualquer tempestade, e nós nunca estaremos sozinhos. O que a gente só não pode é se enganar. Olha para os nossos adolescentes, olha para os nossos jovens. Talvez você já esteja muito velho. É isso que talvez alguém fez você pensar. Você não fez tanto procedimento ainda. Irmão, você acredita que a nossa geração, ela está com um padrão novo? A geração vai mudando os padrões estéticos, os padrões de conduta, os gostos. Você lembra que teve uma época que a casa, ela precisava ter coluna, aquelas colunas grandes, tinha uns leão na porta, lembra? Aquilo era coisa de rico, lembra? De repente as casas ficaram tudo branca e tudo quadrada, parecendo hospital. Você lembra disso, sim ou não? Agora tudo tem madeira e pedra, diz que é a moda do momento. Já parou para pensar que tudo que você faz baseado no que os outros gostam é temporal? E tudo que você faz baseado no que você ama é atemporal? A moda vai passar, mas você vai se sentir bem. O tempo vai mudar, mas você teve a escolha inteligente de fazer o que você gosta, não o que os outros estavam ensinando. Então agora existe tudo um padrão. A forma de educar o filho agora como é que é? Educação positiva. E a gente já não sabe mais o que pode fazer com o nosso filho ou não. A gente está achando agora que também que dá para... Meu Deus. Eu vou melhorar nessa parte, eu não vou falar. Mas
Lindo, só tem uma coisa para te dizer. Quanto antes a gente acordar desse sonho que estão tentando nos enganar, mais leve vai ser a nossa vida. Nem todo mundo que você acha que é rico, nem todo mundo que você acha que é bonito, nem todo mundo que você acha que é grande. Tem lente, tem um monte de coisa errada aí, tem tanta reforma aí, irmão, que se ri, estica a perna. E eu queria só que você entendesse que eu não estou falando isso para me sentir melhor. Porque tem gente que faz isso para se sentir melhor, mas quem faz isso para se sentir melhor ainda está se comparando. É só sobre viver uma vida que Deus tem para você, não o que Deus tem para o outro, não o que parece a vida do outro. Você não precisa ter o mesmo cabelo, você não precisa ter o mesmo carro, você não precisa ter nada igual. Você precisa só viver o que Deus tem para você. Os teus filhos são os mais lindos e acabou. Sabia disso? O que, irmão? Ai, porque meu filho é o mais lindo de todos e acabou. Ah, mas eu acho o meu problema é seu. Para mim é o meu mais lindo, top. A minha esposa é a mais linda. A minha vida é a melhor. Mas eu não estou tentando empurrar água lá abaixo dos outros, dizendo, você tem que fazer assim. Não, lindo. Eu só estou vivendo a minha vida sem me comparar com a vida de alguém. Eu não consigo acordar 3 horas da manhã e colocar a cara no gelo. Irmão, banho gelado pelo sangue de Jesus tem poder. Quem foi que inventou que banho gelado é bom? Irmão, banho quente tem, top. Aquele banho que você dorme debaixo. Não, tem que tomar banho gelado. Se você não tomar banho gelado, você não vai prosperar. O quê? Ai, tem que acordar. Ai, meu Deus, tem que acordar besteira. Ai, meu Deus, eu não posso falar. Mas tem tanta coisa que estão mentindo para você, meu lindo. Não existe receita. Não existe esse negócio, se você fazer isso, acontece isso. Isso é mentira. Isso é mentira. Ai, você tem que ter a postura X. Mentira. Tem um doidinho lá da Rússia que parece um doentinho e ele é podre de rico. Não tem nenhum modelo que ensinado para você. Ai, tem que usar um relógio tal. Não tem que usar relógio nenhum. Ah, porque senão as pessoas vão pensar que eu sou pobre. Elas vão ter certeza. Se você comprar um relógio falsificado, é melhor não ter. Isso está ensinando a gente a medir os outros pela roupa, pelo carro. Irmão, eu amo gente que não precisa falar nada, porque os frutos dele gritam tão alto que o carro não importa, que o relógio não importa, que a casa não importa. Eu não gosto de, não é bom, não é saudável. Você já viu que o papo do nosso tempo é o que eu preciso ser para parecer ter autoridade? Irmão, Jesus, o que ele precisou fazer para ter autoridade? Ele só foi ele, irmão. Ele curava, libertava, transformava. Ele era a verdade encarnada. E a nossa missão não é ser parecido com o coach da moda, irmão. É ser parecido com ele. Nós temos que ser apaixonados pelas pessoas. A gente tem que tratar todo mundo com amor. A gente tem que estender a mão para aquele que precisa. Não é sobre uma corrida material. É sobre algo que a gente glorifica o nome do Senhor com as nossas atitudes. Sabe, a gente tem que parar com esse peso de tentar ser parecido com os outros. Ai, irmão, vem tanta coisa na minha cabeça. Irmão, eu vou falar. Meu Deus. A gente, escute isso, a gente não precisa atender a expectativa de um grupo para se enquadrar dentro de uma sociedade. Primeiro, a gente não é quadrado, a gente é redondo. A gente não se encaixa em lugar nenhum. A gente não consegue se amoldar às coisas. A Bíblia diz, não vos amoldeis a este mundo. A gente não foi feito para se encaixar na realidade. Irmão, seja do jeito que Jesus fez você para ser. Você não precisa do que estão dizendo para você, que você precisa para ser feliz. Não precisa de nada disso, lindo. Você só precisa ser temente ao Senhor, obedecer a voz do Senhor Jesus. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa amar a Ele sobre todas as coisas. E o resto vai ser acrescentado. Ah, irmão, eu queria poder desabafar, porque eu estou preocupado com a minha geração, porque eu fico com dó. Eu fico com dó quando eu vejo um doidinho tentando impressionar com coisas que não impressionam, só causam vergonha. Sabe, eu tenho dó de gente que perdeu a sua essência. Eu tenho dó, perdeu a essência para tentar agradar alguém que nem gosta.
Quando você se liberta da comparação, automaticamente você se liberta da aprovação dos outros. A opinião dos outros não tem mais sentido. Você não é mais escravo do que acham, você não é mais escravo do que pensam. Então quando você para de se comparar, você para de se preocupar com a aprovação de alguém. Você não está preocupado com o que dizem, você não está preocupado com o que pensam. E alguém vai dizer, isso é uma vida irresponsável. Não, isso é uma vida livre. Livre. Deus, eu quero saber o que o Senhor pensa sobre mim. Dave, mas para construir relacionamentos, eu preciso atender a padrões para poder entrar nisso. Não, meu lindo, quem foi que disse? Quem foi que te disse? Mentiram para você. Se você tiver resultado, você não vai precisar de modelos que dizem que você tem resultado. O seu resultado chega na frente. Você não vai precisar parecer rico, se você é rico. Você não vai precisar parecer próspero, se você é próspero. Porque frutos falam mais alto do que acessórios, do que cortes de cabelo. Entendeu? Eu só estou querendo que você se liberte, mais nada. Se a nossa geração ficar mais leve, é um peso a menos que a gente precisa carregar. Irmão, a gente já carrega um monte de peso nessa vida. A gente já carrega um monte de pressão nessa vida. Se a gente tiver que carregar mais uma pressão de ser parecido com os outros, aí nós estamos lascados. Se a gente tem que ser parecido com a pessoa do Instagram que a gente segue, aí nós estamos no mato sem cachorro. Porque essa pessoa escolheu a melhor foto, tirou a melhor pose, usou Photoshop, vídeo e nós somos tudo atravessado. A gente acorda com um bafo, a gente tem olheira, nosso cabelo tem dia que não funciona. Lava, seca, passa pomada. Tem dia que não fica igual. E quem já caiu o cabelo? Você está entendendo? Uma pressão a menos. Para para o irmãozinho que está perto de você e fala, uma pressão a menos. É tão bom ser livre, irmão. Eu vou terminar dizendo, eu moro em Joinville. Todo mundo diz para mim que é para eu ir morar num lugar que tem muito de rico, um monte de rico junto. Aí, ó, tem joinvilense aí. As pessoas dizem que você tem que morar no lugar onde tem mais acesso. E quando eu digo acesso, é pessoas, sabe? Essa parada toda. Alphaville. Sabia que isso também é uma pressão agora, né? Você não pode dar certo se você mora no interior. Você precisa estar onde as coisas acontecem. E se eu te falar que quando Deus coloca a pessoa certa no lugar certo, as coisas acontecem onde a pessoa certa está? Obrigado, Jesus. Voltar para casa, buscar minha filha no colégio, não precisa postar story, não precisa mostrar nada, é só viver. É mais leve, né? Então é só isso, uma pressão a menos. A partir de hoje, quando você vê alguém que você acha muito lindo, continua achando, mas lembra que a beleza que você tem é única. Quando você vê que você precisa ter alguma coisa porque o outro tem, lembre-se, você não precisa não. Besteira. Se você quiser muito, trabalhe bastante. Até o dia que chegar na tua mão e você vai dizer, não, nem precisava tanto. Só tem um perigo: gastar tempo com aquilo que não faz sentido e chegar no final e não conseguir mais pagar essa conta. Porque estava na pressão, estava seguindo o padrão errado, entende? Então, eu só quero que você alivie a pressão. Não precisa parar de seguir, não. Só parar de ser bobo mesmo. Entendeu? Também fico gripado, esse povo também gripa. Esse povo também tem umas infecção de ouvido. Eles roncam. Jesus, eu vou orar para parar de falar, Senhor. Obrigado pela nossa vida. Fala aí, agradece. Obrigado, Jesus, pela minha vida. Obrigado, Senhor. Minha vida é top, Jesus. Sinistro, que é isso? Eu te conheci. Eu tenho uma esperança que milhares nem têm.
eu conheci o Salvador da minha vida. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Eu tenho tudo que preciso em Ti, Jesus. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Senhor, me dá clareza da corrida que eu devo correr e da corrida que eu devo fugir. Em nome de Jesus, Pai. Eu não quero ter uma vida de comparações, eu quero ter uma vida única na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.